Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da pós-graduação em Nutrição Clínica Hospitalar e Ambulatorial do Espaço Ciência na modalidade EAD. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, a professora doutora Marilene Brandão, que estará conversando conosco aqui sobre a obesidade infantil, que é uma temática que vem sendo bastante discutida nos últimos anos devido à proporção, das repercussões que essa condição afeta na saúde das nossas crianças. Professora Marilene, seja bem-vinda ao nosso podcast e esperamos que tenhamos aí uma boa discussão em relação a esse tema. Para iniciar, eu gostaria já de começar uma discussão referente à transição nutricional, Que não dá para falar em obesidade como um todo sem falar em transição nutricional. O nosso país passou por mudanças no estado nutricional, e nas formas de se alimentar da população, caracterizando a transição nutricional e a transição alimentar. E aí eu queria saber de você, a transição nutricional, ela também tem afetado o público infantil? Olá pessoal, olá professora Patrícia, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite de estar aqui nesse bate-papo, que promete ser bastante enriquecedor, Mas respondendo a sua pergunta em relação à transição nutricional, que é algo que vem acontecendo no mundo todo e também no nosso país, E não seria diferente nas crianças, tá? Então, enquanto a gente tem um aumento na prevalência de excesso de peso, tanto sobrepeso quanto obesidade na população adulta, isso também acontece na população infantil. Então, as nossas crianças, elas estão ficando cada vez mais com elevados índices de excesso de peso, o que vem repercutindo seriamente na saúde dessas crianças, tanto em curto quanto em longo prazo, Porque a gente sabe que a criança que é obesa, ela pode ter consequências à saúde, De forma que os estudos vêm mostrando cada vez mais, crianças que, além da obesidade, desenvolvem outras condições crônicas de saúde já nessa fase crítica da vida, que é crucial, para o crescimento e desenvolvimento adequado daquele organismo que ainda está em formação. À medida em que aparecem doenças crônicas que não são esperadas para essa fase da vida, especialmente diabetes tipo 2, que é causado por um estilo de vida inadequado, consumo excessivo de alimentos não saudáveis, especialmente os ultraprocessados, que ganham um destaque especial nesse público, Através de salgadinhos de pacote, de doces em excesso, bolachas recheadas, entre outros, Além disso, hipertensão arterial, que também vem aparecendo bastante nessa fase da vida por consequência da obesidade, E em conjunto, todos esses dados já vêm conduzindo também à ocorrência de síndrome metabólica na infância, que é uma doença que há poucos anos a gente só ouvia falar em adultos. E aí, dentro dessa perspectiva, você tocou num ponto muito importante que hoje a gente fala, dessas doenças no público infantil, mas que antes elas eram só discutidas, e só eram diagnosticadas no público adulto, no público idoso. E hoje a gente já não tem mais essas faixas etárias específicas, cada vez mais crianças, mais jovens, estão sendo acometidas por essas condições clínicas, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que têm repercussões diretas aí na qualidade de vida, no rendimento escolar, nessa fase de crescimento e desenvolvimento, principalmente naquele período que a gente chama de janela de oportunidades, que são os primeiros 1000 dias de vida. Então, isso acaba sendo um grande desafio para o profissional nutricionista, porque quando a gente fala de transição alimentar e nutricional, que ela não parou, ela continua, ocorrendo ao longo dos anos, a gente hoje tem um perfil do cenário que se caracteriza pela dupla carga de má nutrição, Hoje a gente tem um excesso de peso, mas a gente ainda tem casos de desnutrição na nossa população. Claro que não mais como as prevalências que a gente via, há décadas atrás, mas que ainda repercutem, condições de insegurança alimentar e nutricional. E aí, professora Marilene, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. Quais são os desafios para o profissional nutricionista atuar, diante desse contexto alimentar e nutricional que nós estamos vivenciando, considerando que ainda existe uma cultura, porque a gente pode chamar isso, de uma cultura, de que as pessoas ainda acham, que criança saudável é a criança gordinha. Verdade, são muitos os desafios. E pegando o gancho ainda aí dessa parte da dupla carga de má nutrição, que você citou,
nós temos a importância de falar que a criança, mesmo obesa, ela vem também apresentando diversas carências nutricionais, né? Não é porque ela está obesa que ela está supernutrida. Muitas vezes ela consome excessivamente calorias, mas essas calorias, em sua maioria, elas são vazias. Então, carências nutricionais são comuns nesse perfil de criança obesa, né? Especialmente a anemia por deficiência de ferro, né? Mas podemos encontrar ainda a anemia megaloblástica, a hipovitaminose A, né? Primeiro, pela nossa região, né? Nosso país, ele é um país que é marcado, né, por deficiências nutricionais, por, em geral, ser um país mais pobre, né? Mas, nas crianças obesas, a gente encontra bastante nessas carências nutricionais. Mas, voltando, né, para a parte dos desafios, os desafios são muitos, né, como eu vinha falando. Tratar a criança obesa não é tratar apenas a criança, né? Quando a gente trabalha com criança, temos que pensar na família como um todo. Se a família não faz parte do tratamento, não auxilia na condução desse tratamento, vai ser inviável qualquer estratégia nutricional que a gente tente aplicar. Então, a criança, ela não tem autonomia para ir comprar alimentos no supermercado, ela não consegue, né, desenvolver todos os aspectos da vida dela ainda. Então, se a família dispõe em casa de alimentos ultraprocessados em excesso, de calorias vazias, de poucas frutas, legumes e verduras, do pouco arroz e feijão, né, que é o básico da alimentação do brasileiro, ela não vai conseguir ter uma boa adesão ao tratamento e conseguir reverter esse problema, né, porque a obesidade é uma doença, mas ela pode ser revertida com as estratégias, especialmente nutricionais, adequadas. Claro que muitas vezes podem ser necessárias a utilização de medicamentos, especialmente quando existem comorbidades associadas, como diabetes e hipertensão, que a gente já citou aqui, mas a maioria dos casos a gente consegue ter um manejo adequado apenas fazendo ajustes na alimentação, né? Então, os desafios são grandes, a família precisa ser protagonista desse processo junto à criança para ter uma boa adesão. Então, quando a família consegue fazer essa participação, a gente vê que melhora a qualidade de vida e a saúde da família como um todo, né? Porque normalmente a criança, ela desenvolve a obesidade, apesar de ser uma doença multifatorial, né? Ela desenvolve a doença pelos maus hábitos de vida, né? E isso vem de casa. É a família que aprendeu a comer errado, que leva para a criança, e isso vai sendo reproduzido geração a geração. Então, quanto mais precoce for essa intervenção, maior chance da gente ter um resultado positivo em torno dessa intervenção nutricional. Até porque os pais, eles acabam sendo modelos para a criança, né? A gente diz que quando nasce uma criança, nasce aí uma oportunidade, né, de mudar hábitos alimentares dentro de uma casa, né, dentro daquela família. Mas aí, enquanto essa criança ainda não foi inserida, por exemplo, num contexto de uma creche, não entrou ainda dentro de uma escola, porque quando ela entra nesses novos contextos, né, para ela e para a família também, os desafios eles acabam sendo triplicados. Porque quando a gente está falando disso, a gente destaca a importância da educação alimentar e nutricional, né? A gente trabalha a nível individual, né, dentro do consultório, dentro do ambiente hospitalar, mas a gente também precisa trabalhar a nível coletivo. E quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, a gente pode fazer também tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E aí, dentro dessa perspectiva, existe uma discussão muito grande em relação aos fatores que estão relacionados aí ao desenvolvimento da obesidade, né? A gente sabe que uma condição clínica, que é de etiologia multifatorial, ou seja, tem múltiplos fatores ali associados ao seu desenvolvimento. E um dos fatores que tem ganhado mais destaque aí é o ambiente obesogênico, né? Que é aquele que não possibilita escolhas alimentares saudáveis e também, por exemplo, a prática de atividade física. Aí a gente entra naquela discussão das escolas, né? Do ambiente escolar como um ambiente extremamente propício para se promover uma alimentação adequada e saudável, mas que a gente precisa trabalhar com toda a comunidade escolar. Porque muitas vezes, né, os diretores, coordenadores, professores estão ali trabalhando com as crianças, mas os pais não estão envolvidos naquelas atividades. E a gente sempre diz assim, né, que o que a criança aprende em casa, ela leva para a escola, e o que ela aprende na escola, ela leva para casa. E aí eu queria saber de você, em relação a esses fatores, né, que são múltiplos,
quais são, né, as principais causas e as repercussões diretas assim da obesidade para a saúde da criança? Certo, como a gente já citou aqui, a obesidade ela é multifatorial, então não tem uma única causa que vá desencadear essa doença, né? A gente tem aí uma interação entre diversos fatores genéticos, ambientais, sociais, né? São inúmeros. Mas esse ponto importante do ambiente obesogênico, ele é um ponto-chave, né? Porque se a criança é exposta constantemente a alimentos não saudáveis, é isso que ela vai aprender a comer e é o que ela vai gostar, né? Então, quando ela vier ter contato com frutas, legumes e verduras, por exemplo, ela não vai ter o hábito de consumir aqueles alimentos e ela vai rejeitar. Até porque a gente sabe que a indústria de alimentos, especialmente desses ultraprocessados, né, trabalham de forma a promover um alimento com elevada palatabilidade. Então, o excesso de sódio, o excesso de açúcar faz naturalmente com que a criança desenvolva uma preferência por esse tipo de alimentos. Nós adultos também teríamos essa preferência, né? Mas qual é a diferença? Que a gente tem uma consciência do que deve se alimentar em maior quantidade e o que não deve, né? E consegue ter essa autonomia para controlar as quantidades, ter um equilíbrio. E a criança não, para ela quer comer o que é mais gostoso. Então, se ela só tem contato com alimentos não saudáveis, de alta palatabilidade, é normal que ela rejeite frutas, legumes e verduras, né? E esses alimentos que fazem parte de um padrão alimentar mais equilibrado. Outro ponto importante que você mencionou foi a questão da escola como um ambiente propício à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, né? E a gente tem hoje, né, em várias escolas já uma discussão sobre cantinas saudáveis, né? Inclusive, em algumas escolas também, nós já temos a implementação de lanches apenas saudáveis. E isso é extremamente importante quando a gente para pensar que na escola elas têm a formação de hábito alimentar também. É um ambiente como um todo de educação, então elas também devem aprender a comer coisas mais saudáveis. Mas se na escola só tem frituras, né, alimentos ricos em gordura vegetal hidrogenada, alimentos ultraprocessados, é o que ela vai entender que ela deve lanchar todos os dias. Então, é uma forma de educar também, trabalhar essa questão da interação entre a comunidade, a escola, a família, de forma a promover realmente educação alimentar e nutricional também na escola. Até porque a criança ela passa importante parte do dia dela nesse ambiente, né? Tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente escolar. Então, por isso que a gente tem destacado isso aqui na nossa discussão, porque isso também precisa entrar em evidência, né? Não é só aquela intervenção individualizada que precisa sim ser realizada, né? Mas a gente precisa ter intervenções coletivas, né? Para que a consciência das populações elas mudem, né? E isso vai acontecer de forma gradativa, porque as pessoas estão acostumadas, né, já a consumir o que é mais acessível, o que é mais palatável, que são as características desses alimentos, né? E aí, dentro dessa discussão, a gente tem um documento, né, que é um documento de referência hoje no nosso país, que é o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, publicado em 2019, que ele é baseado também aí nas recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira. Dentro dessa perspectiva, professora Marilene, quais são as estratégias de intervenção que devemos ter com a criança que ela é obesa hoje? Certo, as estratégias de intervenção, elas podem ser diversas, né? Mas o foco da maioria delas deve ser voltado diretamente para a promoção de educação alimentar e nutricional. Então, essa criança que muitas vezes teve o hábito alimentar formado de uma maneira errônea, né, ela precisa reaprender a se alimentar da melhor forma. Por quê? Porque eu costumo dizer sempre que a criança que é obesa, ela não se tornou obesa porque ela come a necessidade energética e calórica dela todos os dias. Porque uma das dúvidas que os alunos trazem muito é: professora, como eu vou calcular a necessidade energética da criança obesa? Eu vou ofertar uma dieta para ele que contenha as calorias necessárias para a manutenção do peso? E a resposta é sim. Né? Porque muitas vezes essa criança se tornou obesa porque ela come além das necessidades energéticas dela, né? Mas aí às vezes a gente para pensar e diz: mas a criança consome grandes volumes assim? Nem sempre a gente está falando de volume, a gente está falando de densidade energética e calórica. Então esses alimentos, especialmente os ultraprocessados, eles são riquíssimos em calorias, mesmo em um pequeno volume. Então por isso que quando a gente está fazendo intervenção nutricional nessas crianças e oferta um plano alimentar que contém a necessidade dela, adequada, ela consegue ter até uma perda de peso,
justamente porque antes ela não consumia só a necessidade dela, ela consumia além, né, associado à mudança na qualidade dos alimentos ingeridos. Então, a gente trabalha muito, não só a restrição da quantidade. Essa é a nossa menor preocupação. A nossa maior preocupação é ofertar alimentos mais saudáveis, fazer a substituição dos alimentos menos saudáveis por alimentos mais saudáveis no dia a dia dessas crianças. E aí a gente vai tendo resultados positivos, né, tanto para agora quanto para o futuro. Então, aquela criança que tem uma comorbidade já associada, a gente também consegue muitas vezes ter uma reversão dessas comorbidades, quanto mais precoce a gente consegue intervir, né? Então, isso é extremamente importante. Certo. E aí, dentro dessa discussão, eu queria ouvir um pouquinho de você, na prática clínica, né, quando a gente está ali atendendo crianças que estão apresentando essa condição. Quais são as principais estratégias, os manejos que você coloca ali em prática para obter os melhores resultados? Então, primeiro a criança tem que se entender como protagonista do processo. Entender que aquela condição que ela vem apresentando é uma doença e que ela precisa se cuidar, ser um sujeito ativo, né, no cuidado, para melhorar a sua saúde, não só para agora, mas para quando ela for um adulto, né? Outro ponto importante é que a gente não pode também promover uma restrição calórica importante, considerável. Por quê? Além de ter uma péssima adesão da criança e da família, né, principalmente vai dizer que está querendo, né, deixar a criança passar fome e tal, o nosso objetivo na criança não é esse, justamente pelo acelerado processo de crescimento e desenvolvimento que ela está passando. Então, se a gente promove uma restrição calórica considerável, a gente pode sim comprometer esse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, isso é uma estratégia que a gente nunca vai utilizar. Mas, voltando para a questão da intervenção, né? Nós trabalhamos muito em tornar a criança parte do processo. Então, é levar ela para ajudar a comprar alimentos mais saudáveis, participar das escolhas alimentares, levar ela para a cozinha para ajudar a preparar um alimento mais saudável, que ela vai perceber que ele também é tão gostoso quanto aqueles que ela costumava comer, mas que não são tão saudáveis, né? Pensar que essa criança ela pode sentir prazer em se alimentar melhor e cuidar da saúde. Então, trabalhar a educação alimentar e nutricional e estimular essa criança a ser mais ativa, especialmente nesse mundo de tantas telas que a gente vive atualmente, né? Tentar ter um controle maior desse tempo de telas para evitar um sedentarismo em excesso como a gente tem hoje, que é um dos principais responsáveis pelo excesso de peso, também associado à má alimentação. Eu acho que essa discussão ela dá muito pano para manga aí, né? Porque é uma temática que vem ganhando cada vez mais espaço, né? É uma questão que é preocupante, porque hoje aqui no país, né, cerca de 30% da população aí de crianças menores de 5 anos já apresentam excesso de peso. Isso é um dado preocupante, porque as repercussões elas tendem a se enquadrar ali tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo, né? Por isso a necessidade, mais uma vez, a gente sempre está batendo nessa tecla da avaliação individual, da criança ela reconhecer-se, né, dentro daquele processo, para que assim a gente consiga minimizar as consequências, né, ter uma qualidade de vida melhor ali para aquela criança na infância e nas fases subsequentes e reduz esse efeito cumulativo, né, de comportamentos de vidas não saudáveis. Então, agradeço a participação da professora Marilene aqui, mais uma vez, por discutir essa temática. E caso, né, nossos alunos tenham alguma dúvida aí, podem colocar lá no fórum que estaremos respondendo a vocês, como fazemos, né, sempre que surgem as dúvidas. Até logo e nos encontramos no próximo episódio.